segundo ano 2, como vocês estão? Esse é o nosso segundo vídeo sobre operações com matrizes e hoje nós vamos falar sobre matriz inversa. Se eu tenho uma matriz A e eu a multiplico pela inversa da própria matriz, né, da inversa da matriz A, eu obtenho como resultado uma matriz identidade. Então, aqui eu tenho uma matriz A, matriz identidade já conhecida, e essa aqui é a inversa da minha matriz A. Ó, quando eu multiplico a minha matriz A pela minha inversa, como resultado, eu obtenho a minha identidade. Uma das coisas que vocês precisam saber é que toda matriz inversa, ela é uma matriz quadrada, ou seja, só pode ser uma matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim vai. E que também nem todas as matrizes admitem uma inversa, né? Ela só é inversa se você conseguir ter, na multiplicação, ter o resultado aí uma matriz identidade. Mas como eu descubro a minha matriz inversa? Aqui a gente já tem a resposta, né? A gente já sabe qual é essa matriz inversa. Mas em algumas questões, vamos pedir para vocês encontrar a inversa de uma matriz qualquer, né? Então, como é que a gente vai fazer? Bem simples um cálculo. Ó, eu peguei aqui a minha matriz A, né? Ó. Isso, minha matriz A. E eu vou multiplicar pela minha matriz genérica, né? Da minha matriz inversa. É uma matriz quadrada, então eu também vou usar aqui a minha matriz quadrada de ordem 2. E eu aqui defini elementos para ela. Poderiam ser qualquer um, poderiam ser Z, X, Y. E eu igualei com a minha matriz identidade. E fiz a multiplicação, que já é de conhecimento de vocês. Então, eu tenho aqui que fiz a minha primeira multiplicação aqui, que é a primeira linha com a primeira coluna, a segunda linha com a primeira coluna, aí depois com a segunda coluna, e eu obtive aqui esses resultados e igualei a minha matriz identidade. E eu obtive dois sistemas. Esse daqui primeiro que eu vou conseguir usar o A e o C como variáveis, né? Então eu dividi aqui, que multipliquei, é o que eu vou usar primeiro, esse sistema. E o próximo que eu vou usar é como variáveis o B e o D, para ficar mais fácil de conseguir encontrar os valores da minha matriz inversa. Então agora eu vou resolver esse sistema. Bom, no meu primeiro sistema, aqui eu já consigo logo de cara isolar esse C aqui. Então, o meu C vai ser 1 igual a menos 2A. E a partir daí eu substituo ele aqui, ó, na minha segunda equação. Então, eu substituo o C na minha segunda equação, que é tudo isso aqui, ó, o menos 2A. Então, eu tenho 5A mais 3 vezes 1 menos 2A igual a 0. E aí vai ficar 5A mais 3 menos 6A igual a 0. E aí eu fico com 5A menos 6A igual a menos 3. E eu obtenho esse A igual a 3, porque aqui vai ficar menos A igual a menos 3. Aí eu multiplico por menos 1, vai ficar o A positivo. Então, A igual a 3. Então, aqui eu já obtive o primeiro valor da minha matriz inversa. Eu já tive o meu primeiro elemento. Agora, o que eu faço? Eu substituo esse A aqui na minha primeira equação, ó, que eu já isolei. O meu C, que é para descobrir o C. Então, vai ficar 1 menos 2 vezes A. Então, já sei o valor de A. Eu substituo o A por 3. Então, eu tenho que o meu C vai ser igual a 1 menos 6. E eu vou ter o meu 6 igual a menos 5. Agora, eu vou para o próximo sistema, que vai ser a mesma coisa, tá? Pelo mesmo raciocínio, já até coloquei aqui direto. Eu isolo o meu D, substituo na outra equação e encontro aqui o B, né? E depois eu substituo na minha primeira equação, então eu tenho que B é igual a 1 e D é igual a 2. Só lembrando aqui, tá, que como essa matriz aqui a inversa, ela é igual a uma matriz identidade, então a gente só pega os valores aqui, ó,
por exemplo, o valor A1 da minha matriz inversa, eu vou ter aqui, ó, o mesmo valor, né? Então, se 2A mais C está na minha posição 1 da minha matriz, ele vai ser igual também à minha posição 1 da minha matriz identidade, né? Então, é só igualar o correspondente aqui no sistema. Então, aqui eu já descobri o meu A, o meu C, o meu B e o meu D. E eu formei essa aqui, essa matriz, né? Que foi que encontrei, foi a minha matriz inversa de A, com os valores 3, menos 1, menos 5 e 2. Então, eu só fiz substituir os valores que eu encontrei aqui, ó, na minha matriz inversa. É bem facinho, é só fazer um sisteminha e fica bem prático. É só vocês praticarem bastante. Agora vocês vão ficar com os exercícios. Olá, pessoal! Estamos aqui para fazer mais um exercício. Eu sei que vocês estão bem animados para fazer os exercícios de matrizes, né? Então vamos lá. Exercício. Questão do Enem aí, eu sei que vocês vão fazer vestibular, não é verdade? Querem entrar para a faculdade. Então vamos analisar uma questão do Enem. Um aluno registrou as notas bimestrais de algumas de suas disciplinas numa tabela. E aqui a gente já observa a tabela aqui, ó, e já sabe que é matriz. Tem tabela, tudo que está em tabela pode ser organizado em matriz. Então, sabemos já que é matrizes e que a gente pode fazer várias manipulações com as matrizes. Ele observou que as entradas numéricas da tabela formavam uma matriz 4x4, ou seja, 4 linhas e 4 colunas. E que poderia calcular as médias anuais dessa disciplina, usando o produto de matrizes, olha aí, ó. Todas as provas possuem o mesmo peso, e a tabela que ele conseguiu é mostrada a seguir, que é justamente essa tabelinha aqui. A média aritmética é calculada somando-se todos os valores e dividindo-se pelo número de valores. Ou seja, como eu faço para mim tirar uma média aritmética? Se eu tenho dois valores, eu tenho duas notas, eu vou somar as duas e dividir por 2. Se eu tenho 10 valores, como eu vou tirar a média aritmética disso? Eu vou somar os 10 valores e dividir por 10. Beleza? Dando continuidade. Portanto, para obter essa média, ele multiplicou a matriz obtida a partir da tabela por. E aí, quando a gente faz esse cálculo, né, a gente consegue, principalmente com matriz, a gente consegue perceber uma multiplicação aí de uma determinada matriz. Então, é isso que é para vocês identificarem. A gente tem ali uma matriz 1x4, né, uma linha e 4 colunas, e cada elemento é 1 sobre 2. Será que é essa a matriz que ele utilizou? Temos a letra B, que também é uma matriz 1x4, só que os elementos já são o quê? 1/4, 1 sobre 4, não 1/4 ou cozinha, né? C, a gente já tem ali uma matriz diferente. Que tipo de matriz é essa? Que é uma matriz 4x1. Por que 4x1? Porque ela possui 4 linhas e uma coluna, ou seja, ela é uma matriz coluna. E cada elemento dessa matriz possui o valor de 1 sobre 2. A gente também tem a letra D ali, que também é uma matriz coluna, possui 4 linhas e somente uma coluna. E cada elemento dessa matriz possui o valor de 1/4. E aí, que tipo de matriz que ele utilizou para fazer essa média aritmética? Segunda questão. Em cada um dos 4 dias de desfile de carnaval, a temperatura foi medida em graus Celsius no meio da multidão, em 3 momentos distintos. Ou seja, o desfile de carnaval teve 4 dias. E nesses 4 dias foi medida a temperatura durante 3 vezes ao dia. E cada elemento A e J da matriz T, abaixo, corresponde à medida da temperatura no momento I do dia J. Ou seja, a gente sabe que o elemento A e J, que está sendo representado ali, o I vai ser o quê? O momento, ou seja, a gente sabe que teve 3 momentos, né? Momento 1, momento 2 e momento 3. E o dia J, e a gente sabe que foram o quê? 4 dias de carnaval, na verdade? Então, ó, só uma dica aí para vocês. Qual foi, respectivamente, o momento e o dia em que se registrou a maior temperatura desse desfile?
Ou seja, você vai analisar aqui a nossa matriz e vai observar qual é a maior temperatura. E aí você vai dizer em que momento aconteceu e em qual dia, beleza? Mas também a gente quer saber qual foi o menor registro de temperatura. Você vai observar aqui na nossa matriz e vai ver a menor temperatura e identificar que essa temperatura foi no momento tal, no dia tal, beleza? Terceira questão. Na confecção de 3 modelos de camisa, ou seja, a gente tem a camisa A, camisa B e camisa C. São usados botões grandes, que a gente representa pela letra G, e botões pequenos, que nós representamos pela letra P. O número de botões por modelos é dado por essa seguinte tabela aqui. A gente sabe que, para confeccionar a camisa A, são utilizados o quê? 3 botões pequenos e 6 botões grandes. E para a confecção da camisa B, são utilizados um botão pequeno e 5 botões grandes. Para a camisa C, 3 botões pequenos e 5 botões grandes. Beleza. Observe que aqui a gente já pode ter uma matriz, não é verdade? O número de camisas fabricadas de cada modelo nos meses de maio e junho é dado pela seguinte tabela. A gente sabe que em maio foram confeccionados 100 modelos da camisa A, 50 modelos da camisa B e 50 modelos da camisa C. E em junho foram 50 modelos da camisa A, 100 modelos da camisa B e 100 modelos da camisa C. Essa foi a quantidade de camisas que foram fabricadas. Nessas condições, obtenha a tabela que dá o total de botões usados em maio e junho. Ou seja, vamos fazer uma manipulação aí. Dou uma dica que é uma multiplicação que a gente vai ter que fazer e estou ansiosa pelos resultados de vocês. Quarta questão. Uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística mostra em horas por dia como os jovens entre 12 e 18 anos, vocês estão nessa faixa aí, né? Gastam o seu tempo, tanto durante a semana, que a semana fica sendo de segunda a sexta, como no fim de semana, sendo sábado e domingo. A seguinte tabela ilustra os resultados da pesquisa. A gente observa que durante a semana, a cada dia, os jovens gastam 3 horas por dia. E durante o fim de semana, 3 horas por dia também assistindo TV. Eles gastam 1 hora fazendo atividades domésticas durante a semana e 1 hora fazendo atividades domésticas durante o fim de semana. Bora mais aqui para baixo, aqui. Atividades de lazer. Eles fazem durante 2 horas durante a semana e 4 horas no fim de semana. Com base nesses dados, a gente vai responder a seguinte questão. De acordo com a pesquisa, quantas horas do seu tempo gastam os jovens entre 12 e 18 anos na semana inteira, ou seja, de segunda a domingo, nas atividades escolares, de lazer e doméstica? Ou seja, são 3 atividades aí. De acordo com essa pesquisa, quantas horas de seu tempo gasta um jovem entre 12 a 18 anos na semana inteira, ou seja, vai ser de segunda a domingo, nas atividades escolares, de lazer e doméstica, ou seja, são 3 atividades aí que ele quer saber. Quinta questão. Dadas as matrizes A, e a gente percebe que é uma matriz quadrada, matriz B e matriz C, determine. Letra A. Primeiro você vai fazer a soma da matriz A mais B. Na letra B, você vai fazer a soma da matriz B mais a matriz C. Na letra C, você vai fazer a soma da matriz C mais a matriz A. E na D aqui, você vai fazer a soma das 3 matrizes. A mais B mais C. Boa sorte aí, que eu também estou muito ansiosa para receber essa resposta de vocês. Sexta questão. Dadas as matrizes A, B e C, e a gente percebe que são o quê? São matrizes colunas. Determine A mais B menos C. Presta muita atenção nesse negativo aqui, que a gente falou, acredito que foi na outra aula. Letra B, AB. E quando a gente fala AB, significa multiplicação aqui. Mais C. Ou seja, você vai multiplicar
A por B, você vai multiplicar essas duas matrizes e o resultado dessa matriz você ainda vai somar com a matriz C e isso vai te gerar uma outra matriz, que é a matriz final. Vamos aqui agora para a letra C. Outra multiplicação também. A gente vai multiplicar a matriz A vezes a matriz B e agora vai subtrair pela matriz C. Muita atenção aqui com esse sinal negativo. Sétima questão. Determine o produto entre as matrizes. E aqui é facinho, é só fazer multiplicação entre matrizes. As matrizes já estão aí, só fazer. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, tenham compreendido as atividades que devem ser feitas. Então, boa sorte a todos e bons estudos.